Olá, seja muito bem-vindo ao 12º episódio do Psi na Quarta. Toda quarta-feira, ao meio-dia, tu já sabe, né? Mas eu vou reforçar pra ti. Episódio novo, sempre trazendo questões de atualidade, algumas discussões, enfim, algumas questões conceituais. Nossa mesa ainda desfalcada da nossa colega, que não está nas Malvinas, descobrimos, né? Mas, pra quem não sabe, é uma brincadeira aqui do podcast. Nos episódios anteriores a gente brincou que a Leonara ia pras Malvinas, mas ela não está nas Malvinas, mas está retornando semana que vem para a nossa bancada, certo? Meu nome é Gabriel Blasquezi, sou psicólogo, diretor do Fluir, Alegrete e host do podcast aqui. Hoje nós vamos falar sobre BBB e psicologia. Começou o Big Brother Brasil, tá aí na sua segunda semana, com várias coisas acontecendo, e resolvemos gravar para trazer algumas discussões conceituais da psicologia, como que nós vemos esse reality show, as coisas interessantes, algumas críticas, enfim. Vamos discorrer. Antes de passar para Ana e para Carol, vamos agradecer aos nossos apoiadores que acreditam sempre no nosso projeto, fazendo o Psi na Quarta crescer, cada vez mais feedbacks. Se inscreve, compartilha, curte, isso ajuda muito o YouTube saber que é um conteúdo interessante. Então, assim, curte aqui, se inscreve no canal, tá? Os nossos apoiadores, o Fluir Alegrete, a nossa casa, 15 profissionais, agora em fevereiro com alguns profissionais, outra psicóloga chegando, que não pôde estar aqui. A gente até falou, né, que a Manu podia estar aqui, e a Emanuele é outra psicóloga, mas ela está em viagem hoje, então não vai poder estar na bancada, mas em outra oportunidade ela vai estar. A Daiane, terapeuta ocupacional, vai estar conosco a partir de fevereiro, fazendo parte da nossa equipe. Temos 15 profissionais, segue lá, @fluir.alegrete, tem muito conteúdo, os recortes daqui estão lá também, e só acessar o link da bio tu vai ver os profissionais que tem aqui, os serviços que nós oferecemos dentro do Fluir. São 15 profissionais, então talvez o que tu esteja procurando pode estar dentro do Fluir, certo? Ao Quinta da Aurora, o mercado que fica ali do lado, o Fluir fica na Coronel Cabrita 266, no centro de Alegrete. O Quinta fica na Coronel Cabrita, esquina com a Venâncio. Tem um café maravilhoso. Antes de vir gravar, eu comi um farroupilha lá. Hoje preparado pela Dani, que eu disse que eu ia fazer uma mensagem honrosa para ela, porque foi um café espetacular antes de vir gravar, certo? Tem lanches, um lugar super agradável, com várias ideias. Estamos organizando, vamos trazer novidades em breve de parcerias com a Larissa e com o pessoal do Quinta. E a agência Dom Pássaro, que faz toda a edição das nossas redes sociais, do podcast. O Gabriel e a Ludmilla fazem um trabalho sensacional, certo? Sigam lá tanto o Quinta da Aurora quanto a agência Dom Pássaro no Instagram. Eles, eventualmente vão estar presentes aqui com as novidades. Ouvi falar, tá, que no início de fevereiro vai ter um episódio gravado lá no Quinta. Vamos ver, né? Porque nós vamos organizar a parte técnica para fazer uma gravação lá, para ver o que vocês acham, certo? Feito o merchan, vamos falar de BBB, psicologia. Quem é que quer começar falando sobre? Eu só falo depois do chimarrão. Então, contigo. Olá, pessoal. Em homenagem ao Gaúcho, que está, nosso conterrâneo, inclusive, que está lá. Estamos torcendo. Queria comentar isso. O nosso chimarrão é em homenagem a ele, que sempre tem um chimarrão aqui, mas hoje é em homenagem a ele. Fiquei me questionando, será que ele levou chimarrão? Não pode, né? Não pode, eu acho. Mas ele foi depois, não, ontem. Ontem, né? Pra quem não sabe, hoje nós estamos gravando um dia depois que iniciou, tá? O vai ficar em abstinência do chimarrão. Meu Deus. Não, mas tudo bem, né? Mas voltando, gostaria de dizer que eu tô com saudade da minha dupla, da área que tá uma cadeira aqui do lado. Que engraçado, né? Porque ficou a gente me achando que a gente é comentarista, que agora eu sinto falta da minha dupla. Mas o BBB sempre é uma coisa que chama muito a minha atenção, assim, por causa que muitas pessoas a gente vê que param suas vidas pra assistir o BBB, né? E aí a gente fica pensando, tá, mas é só de noite. Não, eu falei, não.
Porque tem pessoas que assinam, né, um canal lá determinado pra assistir durante todo o dia. E não são pessoas da família, né? São pessoas de fora, isso é comercializado, né? E tudo isso. Então sempre me chama muita atenção as pessoas tirarem um tempo das suas vidas, né, pra assistir. E aí eu já inicio que hoje eu vou iniciar as perguntas. Por que vocês acham que o pessoal para suas vidas pra assistir um reality show? Antes, eu vou deixar tu começar a responder Tá. essa. Em alguns, se eu não me engano, foi no ano anterior, 2023 ou 2022, agora não me recordo. Não sei se alguns outros anos teve isso, mas o Big Brother ele só não foi mais rentável para a emissora que o transmite do que o futebol. Tem algum ano, tá, gente? Eu não me lembro essa referência, mas realmente é um produto e o Big Brother Brasil é um dos mais rentáveis do mundo, se eu não me engano. Tem vários países que já cancelaram o reality. Em alguns países da Europa ainda tem, em outros... Mas vários países já cancelaram por falta de público, e do Brasil cada vez mais, todo ano, com mais audiência, enfim, né? Bom, agora que eu já tomei um pouco do meu chimarrão, bem-vindos, eu sou a Ana, sou psicóloga junto com a galera aqui do Fluir. Gostaria de desejar uma boa sorte para o conterrâneo que está lá, né? Particularmente não é uma pessoa que eu conheço, mas estava em reunião agora há pouco com o Gabriel Almeida da agência Dom Pássaro, né? E comentamos sobre isso, porque para quem não sabe, Alegrete é uma cidade, né, do oeste do Rio Grande do Sul, de interior. Cerca de 80 mil habitantes. Né? Então alguém ter entrado, que legal. E aí Gabriel tava me comentando que foi colega, que é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa humilde. Fiquei feliz, né? Porque me parece que vai ser uma representatividade muito legal da nossa cidade, então uma boa sorte. Pensando na resposta, em uma das respostas possíveis para a pergunta da Carol, por que chama tanta atenção? E chama, né? Quem abrir hoje qualquer rede social vai ter somente BBB. E quem entrou e quem não entrou. Eu acredito que reality show, em particular, eu acho que ele proporciona uma fofoca gourmet. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos, né? Cabível. Pra gente que é aqui do interior, a gente sabe que antigamente, ou não tanto, o fofocar era sentar na frente da casa, fazer o chimarrão e ficar cuidando da vida do vizinho. Como diz o Chico Vendedor Raiz, conta ponto. E aí eu acho que essa possibilidade de eu espiar, né, o outro 24 horas, né, como tu colocou, dá uma gourmetizada na fofoca. E a fofoca, gente, eu não tô emitindo um juízo negativo, a fofoca faz parte da nossa cultura, né? Tanto que, se a gente pensar no desenvolvimento humano, a fofoca, inclusive, foi útil para detectar quais eram as ameaças, né, ao grupo, enfim. Acho que dá essa gourmetizada, mas o reality show eu acho que ele dá também poder a quem assiste, né? Por quê? Porque diferente de um filme, em que eu vou colocar o filme, eu vou assistir, né? E eu tenho que aguardar o desfecho e tudo mais, o reality show eu posso emitir, inclusive é incutido isso, né? Eu posso emitir a minha opinião. Eu posso dizer se o outro é legal, se não é, se tá fazendo certo, se tá fazendo errado, né? Se é uma pessoa que eu julgo como bacana, eu posso votar, né? Então tem esse plus, assim, desse lugar de poder. Eu posso fazer campanha, fazer um fã-clube. Exato. E aí tem um engajamento, né? Porque se a gente parar pra pensar em outros sucessos da televisão, novela, tu até pode torcer para quem tu gosta, né? Mas tu sabe que aquilo ali é gravado, tem um roteiro e tudo mais. No reality show, eu acho que primeiro, né, abre a possibilidade de
ver lá gente como a gente. Tanto que nesse programa eles já mudaram, né? Dá pra gente falar depois, mas eles já mudaram o meio de seleção. Então colocaram gente como a gente, digamos assim. Então eu tenho a possibilidade de eu me enxergar em quem tá lá. E de eu ajustar o destino daquela pessoa. Quem fica, quem sai. Eu acho que o reality show faz esse sucesso por essa questão de poder ao espectador. Tá. Antes do Gabriel falar, assim, agora que tu falou, né? Que até antes a gente tinha comentado, né? Mas desse poder, assim, de decidir, né? Quem fica e quem sai deve... É algo grandioso, talvez, né? Tipo, eu decido quem é bom, quem é mal. E aí a gente já pode também depois adentrar num senso de fazer justiça. Né? Se a gente volta umas temporadas anteriores, acho que é temporada, até pra dizer do Big B. Isso de justiça, assim, isso me faz muito mais pensar nisso. Essa questão de poder no Big Brother, assim. Só que eu sou... Não é que seja um crítico do programa, tá? Eu acho que ele tem a sua finalidade dentro do que se propõe. O grande problema talvez seja a dose. Como não sei quem de vocês na abertura falou que as pessoas deixam de viver 2, 3, 4 meses da duração do programa para ficar inteiramente assistindo no Premiere, lá no serviço que você tem 24 horas das câmeras espalhadas pela casa, e deixam de viver sua vida. Isso é preocupante. Porque isso eu projeto a minha vida naquilo que está acontecendo num lugar que de fato é real, mas que não deixa de ser um jogo. Então eu projeto no outro ou nos outros, e aí eu emito o juízo de valor de dizer que aquela pessoa não merece estar ali, mas de acordo com o que eu acredito na minha vida. Não é uma questão técnica, uma questão assim, não gostei da pessoa. Assim como eu já vi alguns comentários hoje, vou torcer pra fulana ou pro fulano, porque parece ser uma pessoa legal. Não tem uma questão técnica envolvida, é muito mais uma questão de me identifiquei com aquela pessoa talvez reflita algumas coisas que eu sinto dentro de mim, logo eu vou me identificar com ela. Por exemplo, nós temos a identificação com um conterrâneo. Claro. E naturalmente a nossa torcida vai para alguém da nossa terra. É uma forma de identificação, assim como tem vários outros e que ficaram famosos após a participação no programa, que mexeram com massas. E eles foram lá, a maioria deles acabaram ganhando. Então tem essa questão que me preocupa, é o quanto que se pode deixar de viver a própria vida para viver uma vida de um jogo. A gente já falou sobre a adolescência lá atrás. Eu ia mencionar isso, né? Das distrações. Exato, isso não é diferente, tá gente? Da pessoa que fica jogando videogame o dia todo, ou que fica fazendo alguma coisa na vida que entra em questões não produtivas. Eu não digo produtivas necessariamente de ganhar dinheiro ou de trabalhar, mas produtivas de vida. Então, isso é muito perigoso. E é um mal que muitas pessoas têm, tanto que é um serviço extremamente lucrativo para a emissora que o transmite. Porque tem muitas pessoas que consomem. De forma paga, do privado lá, do Premiere deles, não me lembro o nome do Premiere, vão lá, pagam por mês aquele valor para assistir 24 horas por dia. E aí entra nas distrações que a gente falou, né? Eu acredito que no episódio sobre disciplina, motivação, a gente falou um pouco isso, né? Freud já dizia, né? A gente não consegue viver 100% sempre dentro do real.
Né? A vida é muito dura pra gente viver 100% dentro do real. A gente precisa de algumas distrações, mas é algumas. Não é girar em torno daquilo ali. E aí, né, eu acho que o reality ele pega muito por esses fatores. Eu acho que dá esse poder para o público, né? Fiquei pensando não sei se vocês viram, né? Mas teve uma certa polêmica de por que escolheram os integrantes, ou como, né? Melhor é como escolheram os integrantes dessa participação, que foi... uma modelo, se eu não me engano, colocando que foi uma maneira de preconceito com quem é padrão, né? Traduzindo, na ideia, quem seria padrão seria pessoas de maior poder aquisitivo, a loirodonto, como falam por aí, né? Mas pessoas belas, né? Com um corpo muito malhado, de maior poder aquisitivo, e que isso estava sendo um preconceito. Né? E aí eu trago, bom, gente, a indústria do entretenimento não é burra. Né? Então, se a gente parar para pensar, está em desuso a imagem, né, do padrão para vender. Acho que começou do ano passado pra cá, isso eu acho. Ao meu ver, começou do ano passado, assim, esse movimento de... O padrão não é mais aceito de qualquer forma, assim. Né? Vamos não falar... é colocado como, né, objeto central de desejo, porque... Mas aí eu trago uma questão um pouco mais ampla. Peguem fotos de cada década. Anos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Peguem fotos de modelos padrões. E como que isso vai mudando através do... Sim. A gente pensar, a gente tá entrando numa nova década, né? Se a gente não conta o tempo da pandemia, a nossa década agora de 2020 pra cá tá iniciando. E tá iniciando agora. Mas isso é uma questão de constante mutação. Se teve, talvez até com o aumento das redes sociais, uma questão de padronização, e que já, talvez até mais do que 2 anos, se vem nessa questão de desconstrução, até de uma maneira perigosa, de uma romantização da obesidade. Isso é um tema para outro podcast e tudo mais, mas que os padrões de beleza, conforme o tempo, eles foram mudando, foram sendo alterados. E um programa que esbanja isso naturalmente, tanto que uma boa parte das pessoas, principalmente as mulheres que saíram, foram se tornar modelo, trabalharam em questões de mídia, porque tem essa questão de padronização e ela vai mudando conforme o tempo. Hoje, aquela questão heterotop, ela é um tanto desconstruída, né? Tô risada porque virou meme, né? O heterotop virou meme. Agora eu lembrei falando isso. Eu vi de algumas questões com o nosso contemporâneo. Hoje eu tô travada. Nosso conterrâneo, que trouxeram ele como agroboy, né? E aí várias pessoas começaram um debate na rede social que ele não era agroboy, que ele é gaúcho. Dá pra perceber que já começa cada um pra um lado, assim, uma divisão de sociedade, né, de fora do reality, mas que vai dividindo já as opiniões. Isso eu acho muito interessante. Claro que sim. E aí, o que eu tava colocando sobre a indústria do entretenimento não ser burra é que não se escolhe aleatoriamente como vai ser a seleção do programa. Gente, se fazem pesquisas. O que o público quer? Né? O que o público está desejando? Talvez o público agora esteja desejando, como a gente falou, enxergar pessoas normais, comuns. Né? E daí, por isso, essa seleção. Tudo é pensado para como que vamos engajar mais esse público. E aí o perigo disso é entrar numa tamanha distração. Puxando um pouco, não sei se vocês querem complementar algo sobre esse assunto.
esse ponto. Eu acho que eu gostaria só de acrescentar, assim, que, né, porque parece que a gente tá só contra o BBB. Quer dizer que não, eu acho que tem uma parte legal dele, que é a que tá dando voz agora pra pessoas super humildes, assim, que são batalhadoras, de estar lá, entrar pro jogo, que eu acho que é essa a ideia do consumidor esse ano, né, tanto que eles falaram, peguem alguém endividado e coloca lá dentro, né, vamos dar dinheiro pra quem já tá endividado, não pra quem já tem status sociais. Pode ser nessa ideia? Achei interessante isso, que aí, então o BBB, ele abre, então, uma porta pra alguém que não tem tanta visibilidade, também mostrar um pouquinho de si, sabe? Porque se a gente for ver redes sociais, ou a gente segue pessoas que a gente conhece, né? Ou pessoas já famosas que já têm um conteúdo certo e não tem essa disponibilidade de conhecer outras pessoas que talvez também tenham conteúdos legais pra mostrar. Então eu acho que isso também se ganha no BBB por estar lá, né? Tanto que eles mal entram, sai o nome, a pessoa já ganha, sei lá, 100 mil seguidores, começa a crescer muito rápido, né? Eu acho que essa parte é legal, né? Dar uma porta de entrada para outras pessoas também serem conhecidas. Acho que é uma vantagem. E também não estamos dizendo para não assistir. Sim. É o que a gente está pontuando vá com moderação, né? Assista, se divirta, enfim, mas não perca o eixo da tua vida. É isso que a gente está colocando, né? E aí eu queria trazer uma curiosidade mais linda do que vocês pensam, né? O que vocês acham que acontece na cabeça de quem entra? Eu já fiquei preocupada do conterrâneo lá não levar o chimarrão. Da abstinência do chimarrão. Né? Porque lembra, agora se a gente for perceber, a gente sempre tá com o chimarrão. E nas semanas mais corridas de clínica, pra mim, eu sinto falta, às vezes, de tomar ele, né? Mas pensando assim agora, desse isolamento, deve ser difícil, né? Esse isolar, ficar longe das pessoas familiares, né? E essa pressão do que será que tá acontecendo lá fora. Como as pessoas estão me vendo, né? Se a gente for, não precisa pegar um candidato lá do Big Brother. Por fora, a gente já vê muito isso na clínica das pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim, tudo isso. E aí uma pessoa se arrisca e vai pro Big Brother e aí se coloca. Bom, agora quem quiser me ver vai conseguir me ver. E uma parte interessante, não é só do Brasil que podem me ver, né? Pessoas de diferentes países vão me ver. Então, o que essas pessoas estão pensando de mim? Eu acho que isso é muito forte, essa pressão, assim. Eu me lembro de 2 episódios que eu vi, 2 questões do Big Brother. Uma, claro, no sentido mais descontraído, ok, que foi 2021, se não me engano, tinha um palmeirense fanático, não me lembro o nome dele, e eu vi o Palmeiras perdeu pro Chelsea no final do Mundial, e o Mundial foi disputado em fevereiro, por causa da pandemia, né, naquele ano. 2021 foi 2021 e ele dizia, não, 2022 que o Palmeiras perdeu pro Chelsea. E ele entrou antes do Palmeiras jogar a final do Mundial. E ele já tava lá, e, o que eu mais torço é sair daqui e ver o Palmeiras campeão, só que ele já tinha perdido. Só que ele não sabia que tinha acontecido, ou seja, é o isolamento do mundo, né? E o caso mais grave, obviamente, foi de 2020. Que as pessoas, não me lembro se foi comunicado. Foi. E não era bem no final ainda, tinha um tempo ainda pra Exato, chegar. Sim, porque foi em janeiro, foi logo no início. Agora, não, foi em março? Foi em março. Sim, mas pra eles não foi bem na época, assim, acho que passou um pouco e depois que contaram, né? Acho que dá pra dizer por um tempo, né, que é a pandemia, o início da Covid. E aí, imaginem a pessoa ali dentro, não sabendo bem o que tá acontecendo, porque quando entrou em janeiro não se falava sobre nem o vírus, tampouco entrar num estado calamitoso como entrou. Então, assim, é uma questão desse isolamento. E tem uma questão que eu acho muito interessante, que a pessoa lá dentro tem o programa em si é um ecossistema com suas regras. A gente comentava um pouco antes de iniciar sobre isso, quando estávamos fazendo chimarrão, inclusive, que tem o seu próprio ecossistema com suas regras. E a pessoa que está lá dentro tem a opinião dela sobre ela mesma, pautada naquela meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas que está lá. Ela não sabe se está benquista ou não. Aqui fora ela vai saber quando ela sair.
Então, você tem praticamente duas formas de pensar. O dentro do ecossistema, ali, o que aqueles membros estão pensando de mim e o que as milhões de pessoas estão pensando sobre mim. Porque, diferente na vida real, que daqui a pouco alguém vai estar aí nem dando bola pra ti, no Big Brother, ou tu gosta ou tu não gosta. E se ninguém tá falando de ti, nem mal nem bem, tem alguma coisa errada na tua vida. Porque geralmente você tem. Mas, enfim, não é essa pauta de discussão. No mundo de fora se tem essa questão de podem não estar me vendo. Podem não estar nem me elogiando nem me criticando. No Big Brother vão estar ou me elogiando. Vão estar me elogiando por eu não me envolver em treta e, outro lado, vão estar me criticando por eu ser isento. Uns vão estar criticando que se está jogando e outros vão estar elogiando que se está jogando. Sempre vai ter uma crítica. Porque é a proposta. Né? É a proposta. Tu vai Sim. estar numa E eu não estou criticando, eu estou fazendo uma questão de uma análise dentro do contexto. Não, e eu tô contribuindo com a análise. Não, e olha só, e vocês falando, simplesmente eu desliguei do que vocês estavam falando e comecei a pensar numa coisa que eu acho que já pensaram a respeito de movimento social lá dentro, que foi justamente com o que o Gabriel falou, né? De, uma pessoa, um grupo diz que certa pessoa tá certa. E que aconteceu muito lá, que eu vi em alguns momentos, não lembro o ano, e acho que aconteceu mais de uma vez isso, que até da famosa que tu falou antes, né? Que todos diziam que ela tava certa, e ela ganhou poder lá dentro, né? E aí tinha um grupo que seguia ela e tal pessoa era excluída. Bem um movimento de massa, assim, né? E aí depois, o outro ano, aconteceu a mesma coisa, onde um grupo se reuniu, né? Destinou que uma pessoa estava certa e uma outra excluída que estava errada. Mas a sociedade daqui de fora não foi de acordo, né? E realmente tinha as questões. Mas o que me traz, assim, pra gente pensar, ver esse movimento de movimento social, assim, lá dentro. E me lembra muito do filme A Onda, vocês já assistiram? Que eu acho que ele explica esse movimento social, assim. Claro que é um âmbito diferente, mas só pra gente entender, né? Que lá parece também acontecer isso. Dessa onda, assim, por um lado, né? Que classifica quem é o certo, quem tem poder, quem não tem, quem tá errado. E não deixa de ser uma sociedade lá dentro, né? E aí esse movimento agora que o Gabriel falou, alguma coisa mais ou menos assim, eu falei, meu Deus, lá acontece um movimento social. Eu tenho um programa de TV que é mais parecido com o Big Brother do que a Onda, talvez, que é o The Walking Dead. Raciocínio comigo. Isolamento total com o mundo. Incerteza do que vai acontecer. Uma sociedade com que as regras, a maioria das regras não vale. Mas sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. E aí, se quebra aquele modelo de construção de antes, e nós temos a tendência de ou ser líder ou seguir líderes. Sim. Ou nós somos alguém que tem uma questão de liderança, ou nós vamos seguir alguém que vai liderar. E em qualquer ambiente é assim. Sempre vai ter aquela pessoa que vai ter, né, uma questão de um aspecto de liderança, vai ter uma voz mais ativa, vai ter aquelas outras pessoas que vão ser segregadas, injusta ou injustamente. Vão ter aquelas pessoas que vão conforme a banda toca. Enfim, o modelo de sociedade, o modelo estrutural, ele não vai mudar. Ele vai se estabelecer novas lideranças, novas figuras de autoridade, novas regras. Cada programa do Big Brother tem as suas próprias regras. Tem aquelas que são pré-estabelecidas no contrato, tanto social quanto contrato comercial, e tem aquelas que a própria casa vai estipular. Ninguém gosta de fulano, fulano vai ficar lá, naquele canto isolado. Isso é uma regra que se estabeleceu neste programa. No anterior, obviamente, não tinha.
E aí tem a potência, né? A intensidade, na verdade. A intensidade da vivência. Eu acho que fica mais fácil da gente pensar se a gente se colocar no lugar, né? E se fosse eu? E se eu estivesse lá numa casa, né, que eu nunca vi antes, com pessoas que eu nunca vi antes, a intensidade que seria, né? Dormir, acordar, brigou com alguém, tem que viver com essa pessoa. É de uma intensidade muito grande, né? E acho super importante que eles tenham psicólogos disponíveis, né? E que tenham essas regras. E vocês já pensaram se fosse vocês? Eu acho que eu seria expulso na primeira semana. E não por eu ser antipático. Não acho que isso até. Eu acho que eu sou bem razoavelmente simpático. Mas porque tem modelos de sociedade que eu não me enquadro muito bem. E talvez não seria bem aceito pro público. Eu sou, né, um pouco metódico, às vezes um pouco ranzinza, que naturalmente não ia ser um atrativo, um produto ativo pro programa. Mas as pessoas ficam sabendo quem é o psicólogo que tá... Não, tô dizendo... Participante. Participante. Eu fiquei pensando no psicólogo deles. Porque tem agora, começou de umas edições pra cá, um psicólogo que oferta atendimento lá, né? Eu fiquei pensando se eu, Carol, me disponibilizaria pra isso, se eu conseguiria, assim. Me questionei. De estar lá dentro, nunca imaginei. E tu, não? Agora que tu falando, provavelmente eu não seria um modelo de pessoa muito bem aceito em relação a isso, mas não por ser... Eu não sou uma pessoa chata, tá? Eu sou bem legal. Mas por algumas questões mais... Acredita em mim, eu sou legal. Mais metódicas, assim, eu acho que seria uma questão. Parecia um apelo daquele dos carinha, não me deixem ficar na casa. Eu sou bem legal, tá, gente? Ó. Mas agora pensando nisso, eu nunca me imaginei lá dentro, assim, pensar. Nunca foi uma possibilidade, assim, né? Porque agora, pensando assim, eu sempre fico me questionando a parte mental das pessoas que estão lá, que foi que a gente mais ou menos iniciou, né? Desse afastamento, né? Que isolamento que a gente frisou muito. E aí tu trouxe eu brigo com uma pessoa e mesmo assim eu preciso conviver com ela. E aí eu me paro assim e penso, então é meio que obriga as pessoas a aprenderem a conversar. Tem. Né? Olha que prática interessante. Né? Estimula a briga, mas também, se vocês quiserem se acertar aí dentro, vocês precisam conversar. Que muitas vezes eu acho que até acontece, assim, alguns tentam, né, dialogar, assim, conversar como dois adultos, e tem outros que não, né, que aí já pedem briga mesmo e vão se colocar em paredão, e o pessoal gosta disso também, né. Ninguém quer, acho que, ver duas pessoas sentando e dialogando lá pra dar tudo certo. Né? Mas pensei nisso também, assim, que meio que força, né, A tragédia vende, né, atitudes. talvez mais do que a boa notícia. E aí, te ouvindo, né, fiquei pensando o quanto... Não sei se vocês assistiram as entrevistas de entrada, né, aquela primeira, assim. Né? Não, mas eu vi. Eu vi duas só que viraram meme, que dei muita risada. Por isso que eu falei que heterotop, né, vira meme. E eu acho que entra muito nessa ideia, assim, né, do que as pessoas querem ver. Eu acho que muitas pessoas também entram com essa ideia, né? Como eu devo ser? Que lado eu tenho que mostrar? E aí fico pensando quanto tempo leva para a pessoa, por conta da pressão emocional que é estar trancado numa casa com outras pessoas, quanto tempo leva para desestabilizar essa ideia inicial do que eu vou ser? Né? Eu vou ser assim, eu vou ser assado. Eu acredito que, tem que ter um nível muito alto, assim, até de manipulação para se manter, né? Dentro de uma perspectiva, assim, de se manter dentro da caixinha do que acredita que é aceito para o público ver. Como se criasse um perfil, assim. Até porque eu já vi vários... Pode falar. Não, eu ia comentar, tanto que é um dos critérios, eu acho, né, do público também. Tu está sendo verdadeiro,
ou tu tá num personagem, Uhum. né? Porque as pessoas buscam essa autenticidade. Várias pessoas falando que, com o passar do tempo, até esquece que estão sendo filmadas, gravadas. Ai, eu teria um problema com isso. Porque acaba sendo um estado natural. E tanto é um estado natural que vamos pegar, a gente falei anteriormente sobre algumas mudanças de padrões através das décadas. Em 2010, a gente não tinha essa exposição digital que nem tem agora. Em 2000, muito menos. Hoje se tem essa exposição e para nós é absolutamente normal. Então, é absolutamente normal a gente tá lá e alguém tirar... Cara, normal, tá, gente? É estranho, mas é perfeitamente possível alguém tirar uma foto nossa em qualquer lugar. E expor a imagem. Isso, de certa forma, até mesmo, ela é um tanto naturalizada. Nós fazemos isso mesmo. A gente vai lá, agora a gente está no desafio dos 200 dias na academia, a gente vai lá e posta no story. Esses dias eu fui na academia e não postei. Uma das pessoas que me segue no desafio, que sempre dão lá o coraçãozinho nos stories. E aí, não foi hoje? Tipo, eu esqueci de postar. Como é que prova que não foi, Gabriel? Como é que prova que foi? Eu fui, mas esqueci de fazer um post ali. Então, assim, nós mesmos nos colocamos nessa exposição. A gente precisamos avançar nas pautas também por causa do tempo. Que pressão, Gabriel. Não, depois eu ouço do Gabriel. Do outro não. Gabriel que ficou muito longo. Então eu tenho essa tarefa chata. Então vamos entrar já pra ir pra uma central, uma última central, assim, pra Não, gente... pode ser. Pode ser. Que foi uma questão que eu e o Gabriel, a gente se encontrou ali na esquina e veio conversando, né, que eu fui procurar um pouco mais pra saber, como a gente sempre faz, a gente decide um tema e vai procurar pra ver o que estão falando, né, e foi uma questão de pessoa com deficiência, né, que acho que é o primeiro BBB. Possivelmente. Eu não tenho sei. certeza sobre isso, mas eu acho mas que sim. no meu ver também, eu acho que é a primeira, né? E aí teve a primeira prova do líder e teve uma primeira dificuldade, então eles, né, surgiu muito desse debate. Tipo, ok, colocaram uma pessoa com deficiência, beleza, legal, inclusão e acessibilidade. Eu vi um recorte da prova, né? A prova, tu tinha que... Não sei se foi bem isso, eu vi muito rápido. Mas tu tinha que passar por uma piscina de meleca, digamos assim, tá? Sabe treinamento militar? Arrastado, assim? Sair dali e apertar um botão. Sim, mas antes disso eu acho que tinha uma... Como se fosse uma piscina com umas bolinha. bolas, que aí tu meio que afundava e precisava sair. E até ele teve uma dificuldade nisso, assim, de sair, né? Porque é mais baixo, precisa de bastante mobilidade. Mesmo ele sendo um atleta, né? Ele teve um pouco mais de dificuldade aí, as pessoas... Opa! Porque ele faz uso de prótese em uma perna. Tá. Então, para iniciar a prova, ele teve que tirar, fazer, colocar de volta para finalizar, né? E nisso ficou muito claro para todo mundo que assistiu o quanto ele levou mais tempo para fazer esse processo, né? E aí não acompanhei se teve uma questão de adaptação do tempo, se não teve, Acho que né? não. Eu não vi nada a respeito disso, né? Tanto que eu acho que ele foi eliminado ali pelo meio da prova, assim. Conseguiu ainda, né, se manter um bom tempo. Mas o que surge, eu acho que também é isso da gente pensar aqui junto, né? Tá, e aí, como é que tá a acessibilidade nessas questões no reality show, né? Tá, vamos pegar todo mundo, né? Esse pessoal mais popular, assim, esse social, né? E aí, talvez trouxe alguma questão, assim, também de acessibilidade, de inclusão. Principalmente de inclusão. Seria marketing? O que seria isso? Ou era realmente com a ideia de incluir, né, todos? Durante o ano eu frequento escolas basicamente, sei lá, 2, 3 vezes na semana. Vou em 3, 4 escolas por semana, converso com vários diretores, coordenadores, profs.
E todos têm uma visão muito parecida em relação à educação, que a inclusão é tão utópica quanto ela pode ser. Não se inclui um aluno. Se larga ele ali e se adapta a algumas tarefas. O aluno que tem mais facilidade põe tarefas de anos à frente para ele fazer, os que têm dificuldade pega de anos atrás. Mas isso não é adaptação, isso não é... E não só, e a escola reflete, por ser também um aparelho ideológico de Estado, né, segundo o Althusser, reflete a sociedade. E hoje nós estamos tão longe de termos de acessibilidade. Acessibilidade não é botar só uma rampa, não é arrumar um banheiro, não é colocar uma barra, não é ter o cachecol do autismo, não é ter só isso. E eu digo só isso porque realmente é muito pouco. É a questão de compreender essas limitações, de compreender que cada... Tu quer falar também? É de compreender que cada um tem as suas limitações e que cada pessoa que necessita dessas adaptações vai precisar de uma maneira diferente. Só que isso é extremamente utópico, por exemplo, e talvez seja, num programa como esse, seja não impossível, mas de difícil aplicabilidade ter. Entendi essa visão, né? Tipo, o que é? Não lembro o nome do atleta. Vinícius? Não sei. Eu acho que, se não me engano, né? De perguntar quais são, né, as particularidades que ele precisa de adaptação, né? Eu acho que talvez, imagino que o programa assim, né, adquiriu talvez em alguns parâmetros da casa, né, mas numa visão muito mais aberta e não, né, o que seria pra ele, já que ele está lá. Sim. Né, perguntar, tá, e aí, vamos pensar no caso dele, que eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz ali na clínica muitas vezes, né, esses dias eu chamei o Gabriel e depois acabei te chamando pra gente pensar ali na clínica também como a gente poderia melhorar para os pacientes que a gente está recebendo e para os que estão ali, né? Por exemplo, a gente meio que conversa, a gente já sabe. Por exemplo, um paciente meu, ele consegue caminhar tudo, mas eu vi que ele estava com... Esses tempos ele estava com problema de saúde. Eu perguntei, e aí, fica difícil para ti ir até a sala? A gente pode achar uma sala mais perto, né? E ele foi conversando, mas aí era até bom para ele essa caminhada mais longa. Mas teve isso, assim, tá, e pra ti, tá bom essa distância? Não, eu quero, né, mais longe né, um exemplo, mais perto, como é que tá? Mas teve essa ideia de perguntar pro meu paciente, no caso, né, se tava bom pra ele, se era aquilo que facilitaria ou não pra ele, né? Muito essa visão da singularidade de cada um. Da minha parte era isso, né? Para encerrar, gostaria novamente de desejar uma boa sorte para o Legretense, né? Estamos na torcida, mas se acontecer alguma coisa a gente também vai a gente é humano, comentar, né? Mas desejo uma boa sorte. Né? Eu acho que a gente trouxe pontos bem relevantes. Eu acho que como é um assunto que é muito consumido, eu acho que é muito válido a gente trazer para cá, né? Porque se parar para pensar, porque afinal, né? Hoje três, porque a Léo não tá, mas porque 3 psicólogos estão falando sobre Big Brother, né? Que modinha é essa ou alguma coisa assim. Mas eu gostaria de finalizar pontuando que a psicologia, ela tem que estar atrelada ao social. Sim. A psicologia, ela tem que estar atrelada ao que acontece na vida das pessoas, né? Porque senão ela fica uma coisa desconexa, ela fica uma ciência morta, né? Ela fica uma prática morta. Então, a gente está sempre estudando questões teóricas, mas a gente também tem que entrar em questões de sociedade. Porque a psicologia, ela acontece quando se encontra na vida das pessoas, né? Então, por isso que pensamos também de trazer este tema. Obrigado para quem nos assistiu até aqui. Uma ótima semana. Semana que vem estaremos de volta. Depois dessa perfeita colocação da Ana, eu gostaria de encerrar dizendo que a nossa ideia é que vocês sejam cada vez mais críticos com o que vocês assistem e adquirem nas suas vidas, né? Que
para cada programa, para cada filme, né? Tem essa análise também que todo mundo é capaz de fazer, né? De pontos positivos e negativos, que consuma esses produtos de forma consciente, que acho que essa é a parte principal, por isso que a gente vem aqui e debate sobre eles, né? Traz esse olhar um pouco mais crítico justamente para isso, para ser algo consciente na vida das pessoas. E se estiver sendo bom, continue assistindo Big Brother. E falar, a gente falou lá do início sobre fofoca, né? E o tempo como sempre, por nós a gente fica 2 horas falando aqui, tá? Mas é que depois as pessoas responsáveis por organizar o conteúdo ficou muito longo, tem que diminuir. Então, tá? Por isso também a gente tem essa tarefa chata de encerrar. Mas uma das coisas que a gente acabou não tocando, mas que também é um fator importante de trazer, que a fofoca ela faz parte da sociedade. Por isso que se vende novela, por isso que se vende reality show, por isso que se vende séries. Por isso que se tem essa questão cultural de sentar na calçada aqui, a Alegrete, ainda por ser uma cidade do interior, tem muito isso aí, das pessoas sentarem e cuidar da vida dos outros. Porque também é uma forma de trazer e de canalizar alguns impulsos mais agressivos, não agressivos de violência, mas agressivos mais primitivos internos. Isso bem no sentido psicanalítico. Então, quando a gente projeta no outro, tira um pouco da gente e coloca no outro, então a fofoca serve para isso também. Por isso que é um dos motivos de um programa como o Big Brother fazer sucesso, porque também tem essa questão. Agradecendo o Gabriel, da agência Dom Pássaro, que, né, muito por ele que a gente faz programas mais longos, mas é que também o pessoal não escuta muito também, mais do que 50 minutos. Até se vocês fizerem programas mais longos, episódios mais longos, postem aí, né, comentem, dá pra ser um pouco mais, que a gente tem assunto pra falar, tá, gente? 2, 3 horas, geralmente. Da agência Dom Pássaro, faz um trabalho fantástico, tirando a brincadeira aí que ele... mas faz um trabalho fantástico de edição dos vídeos, do Instagram, tem novidades de cursos vindo logo, que o Gabriel tá participando com a gente ativamente disso. Dá pra gente daqui a pouco trazer a Ludmilla para contar um pouco da agência também, né? A Lud tá convidada. Sigam lá a agência Dom Pássaro, é um trabalho fabuloso. Alquinta da Aurora, o mercado ali na esquina da Coronel Cabrita com a Venâncio, no centro de Alegrete, um lugar super bacana. No início de fevereiro nós vamos ter um episódio diretamente de lá. Estamos organizando as questões técnicas, se der até, quem sabe, se faz ao vivo, mas talvez vai ter que ser gravado mesmo. Se der, a gente vai fazer também um especial de lá com o pessoal. Lembra um dia que eu falei da pizza de lá? É fantástico. Eu vou comer pizza no episódio, tá, gente? E ao Fluir Alegrete, a nossa casa, mais de 2.200 pacientes ativos, mais de 400 atendimentos por semana, 15 profissionais, diversos serviços. Segue lá o @fluir.alegrete, tem inclusive os cortes do podcast. Bom, nos despedimos, lembrando que toda quarta-feira, ao meio-dia, vai ter um episódio novinho por aqui, tá? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, aquela coisa toda que tu já sabe. Até quarta que vem.